Essa já é a segunda vez que eu gravo esse giro da Jana, porque a primeira vez eu esqueci de apertar gravar. Então, por favor, fique com dó desta professora e assista a este vídeo até o final, porque eu já ensaiei este vídeo achando que eu estava gravando de verdade. Então vamos lá para a vinheta, enquanto isso eu me acalmo. É isso, gente, não tá fácil pra ninguém, tá especialmente difícil para os professores que gravam conteúdo. Você me viu fazendo assim, ó, é porque eu vim dar uma olhada no meu microfone, que tá bem aqui, pra ver se ele tá ligado, porque do jeito que eu fui azarada e não liguei, né, não apertei o gravar, vai que o microfone tava desligado. Mas tá tudo bem, tá? Então, sem grandes enrolações, vou repetir o que eu falei no início da gravação anterior, que não foi uma gravação. Se você tiver interesse em ser meu aluno, em ter as minhas correções, conhecer o meu conteúdo, você pode acessar esse QR Code que está aqui na tela, que vai diretamente para a minha página de cursos, ou clicar no link que está aqui embaixo, tá? Então eu vou fazer uma segunda gravação mais objetiva. Por quê? Porque eu tô brava. É isso, sabe? Eu gravei um vídeo inteiro e deu errado. Então vamos direto para a notícia. E aí eu acho que eu vou ser mais indignada do que eu fui da primeira vez com essa notícia. O deputado Nicolas Ferreira, deputado aqui por Minas Gerais, está fazendo uma grande caminhada até Brasília para supostamente denunciar a corrupção e o autoritarismo do governo brasileiro. Quando eu vi aquele tanto de correligionário, aquele tanto de deputado, um senador chegou lá, né, o Cleitinho, senador também por Minas Gerais. Peço desculpas, gente. Minas Gerais produz pão de queijo, Minas Gerais produz Milton Nascimento, mas também produz Nicolas Ferreira e Cleitinho. Mas na hora em que eu vi aquilo tudo, eu não consegui não pensar em um tema que pode demais aparecer no Enem e nos outros vestibulares. Eu acho que é inevitável pensar na espetacularização da política. Como espetacularização da política poderia, por exemplo, aparecer na prova do Enem? Seria uma coisa mais concreta. Seria algo como os impactos da espetacularização da política sobre a democracia brasileira. Na minha opinião, esse tipo de atuação, por exemplo, deputados e senadores que fazem live dentro do plenário do Congresso, ou eventualmente pessoas ligadas à política, o pessoal do MBL faz isso muito, invadir universidade pública, ou na época da pandemia, invadir hospital para fazer denúncia, isso é espetacularização da política e, na minha opinião, isso esvazia o debate político, que deveria ser racional. Jana, mas e como que isso eventualmente apareceria lá na prova da FUVEST? Lembrar, gente, que prova da FUVEST e outras provas são menos concretas do que o Enem. Então eu imagino, por exemplo, alguma coisa como política como espetáculo, dois pontos, entre a mobilização popular e o esvaziamento do debate, uma discussão um pouco mais dicotômica nesse sentido. E se eu tô falando da espetacularização da política e do uso das mídias para essa espetacularização, não tem como eu não citar o A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Então anota aí para mim. Eu vou abreviar, mas você não precisa abreviar. Então, A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Lá no A Sociedade do Espetáculo, o Debord argumenta que nas sociedades modernas a vida pública é mediada, é transmitida por imagens e por encenações, né? E aí, nesse caso, a política passa, né, de um debate racional, fundamentado, e começa a funcionar como um espetáculo mesmo, como uma encenação, na qual os gestos simbólicos substituem propostas e críticas concretas. É a atuação pela atuação, sem fornecer algo que é o que importa na política, que é a apresentação de propostas, né? Então é só caminhar por aí,
sem se preocupar. E aí eu não tô nem entrando na discussão de que houve doação de picanhas pra galera que tá na caminhada, pessoas estão indo lá para fazer massagem no Nicolas, helicópteros chegando, entre outras coisas, tá? Além disso, acho que vale a pena você ir lá na sociologia e pensar, junto com o Max Weber, na noção de dominação carismática. Jovens, estou dando fundamentos para vocês criticarem. Mas assim, se você gosta do Nicolas Ferreira, usa dominação carismática para falar sobre o Lula. Eu tô te dando repertório. Eu tenho a minha opinião, você não precisa comprar a minha opinião. Eu te dou referência. Use com quem e como você quiser, beleza? Então, a dominação carismática, que é um conceito utilizado pelo Max Weber, sociólogo. O Guy Debord é filósofo, tá? Se você quiser colocar aí. O Max Weber basicamente vai falar que líderes carismáticos mobilizam seus seguidores mais pela emoção e pela identificação pessoal do que por uma identificação política, racional, baseada, por exemplo, nas propostas dessas pessoas. E isso acaba fragilizando as estruturas democráticas, porque essa adesão pouco reflexiva a esses ideais dos líderes carismáticos, em geral, gera uma radicalização política, tá? Então vale a pena procurar a dominação carismática do Max Weber, tá? Como eu gosto também de indicar repertórios cinematográficos, vale a pena assistir com olhos críticos a O Triunfo da Vontade, que é um filme da Leni Riefenstahl. Eu às vezes fico na dúvida como é que escreve Leni. Não, Leni, tranquilo, para mim é Riefenstahl que é o problema. Então, O Triunfo da Vontade, da Leni. Eu acho que é assim, tá, gente? Vocês conferem pra mim, me contam aqui embaixo nos comentários. Riefenstahl. Tem um H, acho que é aqui, tá? Que é um filme que idealiza o regime nazista, mostra os feitos, as grandes mobilizações populares, as grandes construções, só que eu não quero que você compre o que está sendo vendido ali. Eu quero que você analise ali como é que aspectos artísticos, midiáticos e estéticos podem ser manipulados para manipular a opinião pública, né? No final das contas, a estética, a arte pode ser instrumentalizada politicamente para o bem e para o mal e acaba se mostrando que o espetáculo, o filme, nunca é neutro, é uma ferramenta de poder. A gente vai voltar nessa discussão sobre arte como ferramenta política, ok? Tem uma notícia que tem a ver com isso. Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia é MST, UFPE, né, a Federal de Pernambuco, MEC e Pronera somam forças para alfabetizar mais de 16 mil pessoas no Nordeste. O projeto se chama Jornada EJA Nordeste. EJA é Educação de Jovens e Adultos, as pessoas mais velhas que abandonaram a escola antes do fim do ciclo escolar. Já contou com mais de 1.400 turmas em todos os estados da região durante 2025 e vai ser continuado em 2026. Sem dúvida, a gente está discutindo aqui a educação como ferramenta de emancipação social, política e cidadã. Não tem como eu não falar do meu querido, amado Paulinho Freire. Então, deixa eu pôr um simzinho aqui para vocês. O Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira e patrono dos meus cursos, fala sobre essa educação libertadora. A educação libertadora é a ideia de que alfabetizar, ensinar, educar, não é simplesmente ensinar a ler palavra ou passar conteúdo. A alfabetização seria ensinar a ler o mundo, ensinar a interpretar o mundo, o que acaba permitindo que os alunos, os sujeitos, compreendam a sua realidade e atuem criticamente nela. Tanto é que a obra mais conhecida do Paulo Freire se chama, as duas mais conhecidas são Pedagogia do Oprimido
e Pedagogia da Autonomia. Então, primeira referência, Paulo Freire. Além disso, eu vou indicar um documentário brasileiro que eu já indiquei aqui algumas vezes, mas poxa, ele é muito legal, eu não acho que ele deve passar incólume, em branco, tá? Eu indicaria muito fortemente o documentário Nunca Me Sonharam. Eu já indiquei ele aqui algumas vezes, tá? É o meu terceiro documentário favorito sobre educação, tá? Então depois eu conto quais são os outros dois. Que é um documentário que mostra como a educação pública pode ampliar horizontes, pode romper ciclos de exclusão e pode dialogar diretamente, por exemplo, com essa política de alfabetização e de inclusão. Entretanto, vale a pena prestar atenção também nos problemas da educação pública brasileira que são mostrados ali, a questão, às vezes, de uma desilusão, seja dos alunos, seja dos profissionais da educação. E aí, nessa perspectiva, como o Nunca Me Sonharam poderia ser usado num tema do Enem. Né? No Enem poderia aparecer alguma coisa como a educação como instrumento de redução das desigualdades sociais no Brasil, ou a necessidade de erradicação do analfabetismo no Brasil, ok? Então acho que é um tema mais Enem mesmo, para ser mais sincera. Próxima notícia, terceira notícia, é uma notícia que me fez viralizar. Na semana passada eu fiz um Reels sobre isso. Eu apareci no jornal Folha de São Paulo metendo o pau no Enem 2025. Se você tem alguma crítica ao Enem 2025, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tô coletando críticas e questionamentos, porque eu vou participar de uma reunião importante aí, depois eu conto pra vocês, depois que a reunião for feita. Então, se você tem uma crítica ao Enem 2025, manda aqui embaixo. Se você precisar de mim em 2026, aqui do lado, beleza? A notícia é: o INEP atribui a percepção, olha essa palavra, de notas mais baixas na redação do Enem a repertório genérico. Quando o INEP, por exemplo, não realiza a clássica reunião de liberação das notas junto a uma coletiva de imprensa em que é mostrado, por exemplo, a média de redação nacional, se ela aumentou ou abaixou, quantas redações nota 1000, qual foi a nota média em cada uma das áreas, ele facilita com que a gente tenha essa suposta percepção. Mas eu já gravei um vídeo sobre isso, o Giro da Jana da semana passada fala sobre isso, tem um Reels na minha página, né, o @JanaRabelo, falando sobre isso. Eu tenho vários indícios de que houve alguma coisa de errado na correção do Enem. No entanto, o Instituto nega mudança na correção do Enem 2025 e eu tive notícias dos bastidores de pessoas que corrigiram o Enem e que teria havido uma orientação bem diferente do que é divulgado para a população como um todo no treinamento presencial, e diz que preparação automatizada pode ter influenciado resultados. INEP, deixa eu até me arrumar na cadeira aqui. Pra cima de mim? Sério? Continuando. Professores e cursinhos relatam rigor maior e penalização de textos pré-fabricados. Eu sou totalmente a favor de penalizar textos pré-fabricados, eu sou uma das grandes defensoras do enrijecimento da grade de correção do Enem. Mas eu sou também uma das grandes defensoras de uma coisa muito simples, que é transparência. Todo mundo deveria ter acesso ao material que treina os corretores. Isso não poderia ser uma fofoquinha de bastidores. Ok? Mas beleza, vamos lá, vamos falar sobre como isso pode aparecer nos temas, seja da FUVEST, seja do Enem. No Enem seria uma coisa bem mais concreta, né? O desafio da escrita no sistema educacional brasileiro, ou o analfabetismo funcional no Brasil contemporâneo. Já a FUVEST teria um tema mais difícil e mais abstrato. Eu penso uma coisa como: avaliar é padronizar? Interrogação. Limites e contradições dos exames nacionais. Então seria uma coisa mais ampla, não focaria apenas na escrita. De todo modo, acho que vale a pena você procurar o conceito de educação instrumental, que
que está na obra lá do Theodor Adorno. O Adorno vai criticar os sistemas educacionais que priorizam fórmulas prontas e o desempenho meramente técnico, né? Ele fala que isso acontece quando acontece em detrimento, em prejuízo à reflexão e à autonomia intelectual e crítica. Excelente crítica, eu faço essa crítica à educação brasileira já há alguns anos. Vamos pensar num outro, tá? Um repertório que não é muito comumente dado por professores, e eu gosto muito, um cara que é sociólogo da educação. Existe dentro da sociologia uma parte que chama Sociologia da Educação. Esse cara, que é o Basil Bernstein, claramente judeu por esse sobrenome, né, gente? Ele vai falar sobre a importância de se dominarem diferentes códigos linguísticos. E a escrita está nessa jogada. O Bernstein mostra que os alunos de diferentes origens socioeconômicas e às vezes até mesmo étnicas dominam códigos de linguagem diferentes. Até aí, tudo bem. Só que a gente precisa de uma escola que leve isso em consideração, que torne esses alunos, de certa maneira, poliglotas nas diversas linguagens, de modo que essas avaliações em larga escala não prejudiquem só os indivíduos que já são historicamente excluídos, tá? Então, acho que é uma referência bem interessante. Além disso, tenho que indicar um filme, que eu sempre indico um filme, eu indicaria o Entre os Muros da Escola, que é um filme francês lindo. Quem aí já viu Entre os Muros da Escola? Que vai falar sobre educação de jovens periféricos. Na França tem periferia também, né, gente? Então, Entre os Muros da Escola. É a minha indicação, ok? E aí a gente vai falar de um extremo. A gente vai falar dos indivíduos que não são periféricos, que são profundamente privilegiados, pelo menos socioeconomicamente. E a gente teve uma discussão séria sobre isso nesta semana. Faculdades de medicina com pior conceito no ENAMED, que é como se fosse um Enem das faculdades de medicina, tem mensalidade média de 8,6 mil reais. Pensa uma pessoa que consegue pagar 9 mil reais só de mensalidade da faculdade, sem contar todos os outros gastos. Pois é, gente muito privilegiada. Vamos ver ali o que a gente tem no LID, que vem embaixo da matéria. No total, 24 cursos tiveram a pior avaliação do exame. Os valores vão de 6 mil a 13,8 mil. A faculdade de medicina mais cara do Brasil hoje tirou, se não me engano, conceito 1 de qualidade, que vai de 1 a 5. Puxado. Como que isso poderia eventualmente aparecer nos mais diversos vestibulares? Acho que há aqui uma discussão clara sobre a mercantilização, vou escrever a palavra, do ensino superior no Brasil. E aqui vai uma dica de norma culta. O nome... Aí eu vou aqui direto. O nome das fases da educação, do que a gente chama de segmentos educacionais, deve vir com iniciais maiúsculas. Ensino infantil ou educação infantil, E e I maiúsculo. Eu vou falar aqui de ensino superior, E e S maiúsculo. Então, mercantilização do ensino superior brasileiro. É a grande discussão que deve ser feita aqui. A educação se transformando em uma mercadoria cara e de baixa qualidade, que está sendo entregue para essas pessoas, o que é pior ainda, né? E aí nós precisamos ser atendidos por esses médicos que parecem ter problemas seríssimos na sua formação, tá? Em termos de Enem, seria uma coisa meio a mercantilização do ensino superior e seus impactos sociais no Brasil. Lembrar que o Enem sempre tem uma pegada mais social, tá? E se isso aparecesse na FUVEST? Aí eu acho que a FUVEST ia adotar aquela estrutura de X ou Y. Eu acho que ia aparecer alguma coisa como educação como direito ou como mercadoria. Interrogação, um dilema contemporâneo, tá? Beleza. Mas e aí, o que você vai ler para conseguir escrever
bem sobre a mercantilização do ensino superior. Vou indicar um cara que eu amo, que é o Michael Sandel. O Michael Sandel é professor, deixa eu ver se tá tudo bem aqui, tudo ok aqui. É um professor de filosofia e é professor, se não me engano, da faculdade de Harvard, da universidade, né, de Harvard. E ele tem vários livros que eu gosto muito, eu já li, né, alguns livros dele. Eu indicaria para você que tá fazendo vestibular ou concursos, ou assiste a este canal só de rolê, que lesse o livro dele que se chama A Tirania do Mérito. Ele vai desconstruir a noção de meritocracia. Ele acha que um regime meritocrático, considerando as desigualdades que a gente vê no mundo, é injusto. Beleza? Mas não é a tirania do mérito que eu vou indicar do Michael Sandel sobre essa discussão sobre mercantilização do ensino no Brasil e no mundo, né? Isso não é uma tendência só nacional, não. Ele tem o que o dinheiro não compra. Olha que belo título. Tá aparecendo aqui? Não. Por quê? Porque eu tô escrevendo muito grande. O que o dinheiro não compra. Quando você vai copiando ou printando, sei lá o que vai fazer, o Michael Sandel discute os limites morais da ideia de mercado, né? Ele questiona se tudo, inclusive a educação, a saúde, moradia e alimentação, que são esses direitos bem básicos, devem ser regulados pela lógica do lucro ou pela lógica do direito. Livraço. Obviamente, eu não tenho como não citar o meu amorzinho Pierre Bourdieu, que tem lá um livro que se chama A Distinção. Eu mostrei o A Distinção na semana passada, e ele vai falar sobre a noção de distinção social. Não vou mentir pra vocês, não. Me choca muito, até hoje, algumas pessoas tirarem onda porque fazem faculdade particular, como se ter dinheiro para fazer a faculdade particular tornasse essas pessoas, e por extensão essas faculdades, especiais ou mais importantes. Eu acho que educação deveria ser direito. Existir faculdade particular, por mais que haja sim faculdades particulares, é uma distorção do sistema. É transformar algo que é um direito em um privilégio, tá? Em relação a isso, acho que vale a pena você ver um filme doidíssimo, vou pôr mais uma página aqui, que se chama O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Eu não vou contar nada desse filme, eu só quero que você veja. Só isso. E aí lá, eu quero que você preste atenção na discussão sobre ética profissional, responsabilidade social, vocação pública e interesse econômico. Não posso contar mais nada além disso. Dei uma de gatinha misteriosa, mas é porque tem uns filmes que se a gente conta o que rola, o filme perde a graça. E já que a gente tá falando de filme, vamos para a última notícia. Vaguinho Moura não apenas ganhou o Golden Globes, que eu falei sobre isso na semana passada aqui no Giro da Jana, mas acaba de ser indicado ao Oscar 2026 de melhor ator. Foi o primeiro brasileiro nessa categoria. Lembrando que a gente também teve um momento importantíssimo no ano passado com Fernanda Torres indicada ao Oscar de melhor atriz, e a gente teve neste ano, né, um recorde. Na verdade, a gente igualou um recorde. A gente foi indicado, além de melhor ator, a gente foi indicado, porque eu me sinto muito brasileira neste instante. A gente foi indicado também a melhor filme, até agora, né, por O Agente Secreto. A gente também foi indicado por Agente Secreto como melhor elenco e melhor filme em língua estrangeira, melhor filme internacional. E aí o Agente Secreto se igualou à à Central do Brasil, que tinha também 4 indicações ao Oscar. Além disso, a gente tem um curta-metragem brasileiro que foi indicado, se não me engano, a melhor fotografia em curta-metragem. Eu acho que essa última categoria eu errei, mas tudo bem. O que me importa é falar sobre como isso eventualmente pode aparecer nos vestibulares, porque é uma grande discussão sobre cultura,
reconhecimento internacional, disputa simbólica sobre acontecimentos políticos, porque é um filme que fala sobre o regime militar brasileiro, e eu gostaria muito que vocês pesquisassem o conceito de soft power, que é a ideia de que as nações, elas não usam apenas o hard power, que seria o poder bélico e o poder econômico. Algumas nações exploram também o soft power, ou seja, esse poder macio, leve, que seria a arte, a cultura, o estilo de vida. E a gente está vivendo agora um momento em que o soft power brasileiro cresceu demais. A gente voltou a ser convidado para grandes eventos internacionais. A gente teve 2 anos muito positivos para o cinema nacional. A gente tem agora uma trend que é chamada Brasil Core, que é essa estética brasileira na moda. Tem gente usando camisa do Brasil sem ser brasileiro. Então, soft power do Brasil, ó, cresceu demais, vale a pena procurar esse termo, tá? Obviamente, tem gente que fala sobre essa relação entre política e cultura. Por exemplo, o Gramsci, ou Gramsci, já vi gente falando Gramsci. O Gramsci, eu tenho até um quadrinho sobre a vida dele aqui. O Gramsci fala sobre a noção de hegemonia cultural. Aí, ó, já esqueci de novo que eu não posso escrever muito aqui embaixo. Então, o que que a gente faz? Aí, hegemonia cultural. Principalmente Gramsci é difícil de escrever, tem gente que tem dificuldade, vamos explicar aqui. Ele explica que a cultura é um campo de disputa simbólica, de conflito entre visões políticas e ideológicas. E esse campo de disputa simbólica, nele, se constroem visões de mundo dominantes ou contra-hegemônicas. Eu vou destacar um filme e falar, né, também sobre isso. Uma das grandes críticas e um dos grandes alvos de disputa simbólica nos últimos tempos é o que aconteceu durante o regime militar, né? E aí tem gente que nega que tenha havido um regime autoritário, violento, e tem gente que fala que houve um regime autoritário e violento. Essa disputa política, ideológica e simbólica, na minha opinião, ela se concretiza quando a gente tem filmes em sequência como O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui, que falam do regime militar. Tá? Então, a gente tem esse momento da história como um momento de disputa ideológica, disputa simbólica, ok? A minha indicação para vocês é que assistam ao Agente Secreto, se não assistiram, ou assistam a Ainda Estou Aqui, se não assistiram, e se querem ver algo bem pesado sobre o regime militar e que também disputa esse esvaziamento, essa ideia de que não houve autoritarismo, vale ver Batismo de Sangue, que é um filmaço mais antigo e que é mais cru no sentido de críticas à violência do regime militar. E é um filme inspirado em memórias de ex-presos políticos brasileiros, Batismo de Sangue. Jovens, ficamos por aqui. Agradeço pela atenção, agradeço pelos comentários que vocês deixam aqui e eu gostaria de lembrar. Segunda-feira nós temos vídeo sobre teoria de redação, correção. Quarta-feira a gente se encontra para bater um papo. Quarta-feira que vem eu tô armando uma surpresinha para vocês. Às 7h07 teremos um convidado. E às sextas-feiras nós temos um momento especial, que é este momento, que é o Giro da Jana. Se você quiser e puder, curta este vídeo, curta o canal, ative as notificações e faça propaganda deste programa que eu faço com muito carinho. Beijo!